Você está cansada de fazer promessas e resoluções vazias de ano novo em janeiro e em fevereiro já está querendo desistir de tudo? Tipo o planejamento anual maravilhoso que você fez em janeiro, que no papel parecia maravilhoso, e em fevereiro já virou uma peça de ficção? Pois é, no episódio de hoje do nosso podcast, eu vou falar de um livro que é um dos meus favoritos de produtividade. Um ano em 12 semanas. Faça mais em 12 semanas do que os outros fazem em 12 meses, do Brian P. Moran e do Michael Lannington. É um livro, gente, de apenas 200 páginas, mas que tem um poder imenso de transformação. Porque muitas vezes planejar o ano em 12 meses de uma vez acaba se tornando uma tarefa paralisante, porque trabalhamos com um horizonte de tempo muito longo, que nos dá pouca clareza do que fazer e o pior, de como fazer, de como chegar ao final do ano com nossas metas atingidas. Por isso, no episódio de hoje, como eu planejo o meu ano em ciclo de 12 semanas e atinjo minhas metas, eu quero te convidar para mudar a forma como você planeja o seu ano e cria as suas metas. Vamos aprender juntas a dividir o seu planejamento em ciclos mais curtos, como o autor ensina no livro, de 12 semanas, focando no que é essencial, respeitando o seu ritmo e, principalmente, atingindo suas metas sem procrastinar. Oi, tudo bem? Eu sou a Cláudia e esse é o seu, o meu, o nosso espaço para aprender que a verdadeira produtividade é sobre viver melhor e não apenas fazer mais. Tá começando mais um Dias de Produtividade. Aí você deve estar se perguntando, Cláudia, por que 12 semanas, não 15, não 20, não 6? 12 semanas, estamos falando de um horizonte de tempo que não é tão curto e que, ao mesmo tempo, é suficiente para que possamos realizar as nossas metas. E ele não é longo a ponto de que você se perca, né? Você perca suas metas de vista e se desmotive. E por ser um período mais curto, ele nos traz aquele velho conhecido que às vezes empurra as nossas iniciativas para frente, que é o senso de urgência. Quantas vezes você se pegou chegando ali no final do ano, novembro, dezembro, correndo para conseguir realizar coisas que você se propôs no começo do ano? Pois é, esse senso de urgência, ele é importante para que a gente, de alguma forma, tenha mais compromisso em realizar o que precisa ser feito. Então, cada ciclo de 12 semanas, dentro do conceito aqui do livro, cada ciclo de 12 semanas é como se fosse um ano. Então, vamos ter 4 anos dentro de um. Isso não é maravilhoso, gente? Você tem 4 anos que funcionam como 4 oportunidades de recomeçar a cada 12 semanas e reajustar a sua rota, caso você ache que seja necessário. Isso ajuda a realizar mais coisas dentro de um mesmo ano. E eu acho importante aqui a gente começar entendendo a diferença entre um planejamento anual, que o autor chama de planejamento anualizado, e o nosso planejamento em ciclo de 12 semanas. Alguns pontos eu acho importante destacar nessa diferença. Quando falamos em planejamento anual, estamos falando de algo rígido e dentro de um padrão. Você concorda comigo que quando você faz um planejamento de um ano, você necessariamente começa o seu planejamento em janeiro e termina em 31 de dezembro? Pois é, isso é um padrão rígido. E também, por conta de ser
um horizonte de tempo mais longo, acabamos fazendo e nos colocando um excesso de metas. E por conta dessa visão distante, porque você em janeiro tenta traçar um caminho para chegar até dezembro. Então, isso você cria uma distância das suas metas e dos seus objetivos, o que muitas vezes nos leva a abandonar precocemente o que havíamos nos proposto a fazer. Isso traz menos clareza, e quando falamos em menos clareza, falamos de mais procrastinação e que acabamos tendo a companhia constante da culpa. E qual a diferença para o planejamento de 12 semanas? E aqui eu quero, antes de passar para falar sobre o planejamento de 12 semanas, eu quero te dizer que não é você pegar uma meta anual e dividi-la em trimestres, em 12 semanas. Não é sobre isso que o autor fala. É sobre você ter metas diferentes por cada ciclo de 12 semanas, o que nos dá um poder incrível de realizar metas, tendo esse senso de renovação, que acaba sendo uma fonte de motivação a cada 12 semanas, para recomeçar e poder fazer diferente, se necessário for. Então, características do planejamento de 12 semanas. Ele é flexível e personalizável. Trabalhamos com menos metas. Isso nos ajuda a ter mais clareza. Quando temos mais clareza do que precisamos fazer, com certeza vamos procrastinar menos e podemos reajustar a rota ali ao final de cada ciclo. E aqui, como vamos caminhar durante o nosso episódio? Eu faço o meu planejamento por ciclo dessa forma que eu vou conduzi-las aqui. Eu faço tarefas antes do planejamento, durante o planejamento e depois do planejamento. Então, vamos começar. Pega lápis, pega papel, pega um caderno e vamos começar a fazer o seu planejamento para as próximas 12 semanas. O que vamos fazer antes do planejamento? Nós vamos agradecer pelo ciclo que passou e criar a sua visão de vida. Isso aqui não está no livro, mas antes de começar o planejamento do meu novo ciclo, eu sempre gosto de fazer uma lista de tudo pelo que eu sou grata nesse ciclo que passou e revisitar essa lista ao longo das 12 semanas. E depois que você fizer a sua lista de gratidão, aqui está o coração do nosso planejamento, segundo o autor, que é você fazer a sua visão de vida. A sua visão de vida é você fazer uma lista com tudo que você quer que aconteça na sua vida. É sobre sonhar, e sonhar alto, sem censura, sem critérios, sem prazos e sem datas. É você listar o que você quer que aconteça na sua vida. E se você tiver dificuldade, porque às vezes é difícil mesmo esse exercício, você pode fazer o que a gente chama de antivisão, que é fazer uma lista do que você não quer que aconteça na sua vida e você vai espelhar essa lista depois para o que você quer que aconteça. E aqui vale um momento de conexão com você mesma. Tira um tempinho só para você para fazer isso, com direito ao seu cantinho preferido, a um café quentinho, a um chazinho, uma música gostosa. Se conecta com você e com o que você realmente quer que aconteça na sua vida. Sonha, idealiza, deseja. Bom, tendo a sua lista de visão de vida em mãos, então vamos para o nosso planejamento. E o que vamos fazer durante o planejamento? Vamos estabelecer, como o autor orienta, 3 metas por ciclo. E, Cláudia, como eu vou criar essas metas?
Você lembra da sua visão de vida? Você vai pegá-la, você vai tirar um pedaço, você vai tirar elementos da sua visão de vida, tá? Que era puro sonho e desejo, e você vai trazer para um horizonte de tempo mais próximo e mais tangível para poder fazer isso acontecer. E o autor recomenda que esse período seja de 3 anos. Vamos pensar num exemplo? Então, digamos que na sua visão de vida você colocou algo como: eu fiz minha transição de carreira e hoje tenho um trabalho que amo. Como podemos trazer isso para um horizonte de 3 anos? O que você precisaria fazer num horizonte de 3 anos para que isso se torne realidade? Então, podemos pensar em coisas como fazer um processo de orientação de carreira, refinar o meu LinkedIn, trabalhar melhor o meu networking. E daqui é que vão surgir, você vai transformar isso em tarefas e ações e colocar dentro do seu planejamento para o próximo ciclo de 12 semanas. E aqui que também o milagre acontece, que você vai notar que você vai quase zerar sua procrastinação, porque você está criando metas conscientes e não vazias, porque elas são alinhadas com seus sonhos e com o que você de verdade quer que aconteça na sua vida. E aqui eu quero te trazer esse conceito que o autor chama de desequilíbrio intencional. Eu acho importantíssimo. E se você tiver que levar alguma coisa do episódio de hoje, leve esse conceito de desequilíbrio intencional. E o que é isso, Cláudia? É você focar em poucas áreas da sua vida por ciclo, com poucas metas, em detrimento de outras áreas. O que significa isso? Você não precisa e não deve dar atenção igual a todas as áreas da sua vida, como fazemos no planejamento anualizado. Num planejamento em ciclos de 12 semanas, está tudo bem você focar, dar mais atenção a uma área da sua vida em um ciclo, porque você vai fazer isso por 12 semanas. Você vai fazer isso sem se sobrecarregar, entendendo que não precisa dar conta de tudo o tempo todo. Não é sobre fazer mais, é sobre se permitir focar e fazer o que é mais importante num ciclo, dando mais atenção a isso, sabendo que você vai fazer por um período e depois você pode perfeitamente mudar o seu foco. Então, isso é o desequilíbrio intencional. E como, Cláudia, vamos então fazer o nosso planejamento em cima do conceito do planejamento em ciclos de 12 semanas? Dentro desse tipo de planejamento, menos metas, mais clareza. Por isso que eu falei que vamos estabelecer no máximo 3 metas por ciclo. E aqui também vem um segredo, o pulo do gato: definir ação ou ações fundamentais de cada meta. E você vai focar na execução dessas ações fundamentais. E, Cláudia, o que é uma ação fundamental? É aquela que, se você fizer focada, você atinge a sua meta. Poucas coisas que, se você fizer com constância e consistência, o sucesso daquela meta estará garantido. E aqui vamos lembrar: quanto menos metas e mais focada no que realmente é importante, melhor. Então, vamos dar uma recapitulada. Antes do planejamento, tivemos ali o nosso momento de gratidão. Você fez a sua visão de vida, você levou a sua visão de vida, que era puro sonho e puro desejo, por um horizonte mais palpável, mais tangível, de 3 anos, e dali você tirou as suas metas e, durante o planejamento, você transformou essas metas em ações fundamentais para focar e ter o sucesso e atingir as suas metas. Então, planejamento pronto, vamos agora
para uma parte fundamental, que é onde a maioria dos planejamentos morre, que é o que fazer depois do planejamento, porque no papel tudo funciona muito bem. Mas quando a gente vai para o campo, quando a gente vai para a vida real, precisamos ter atenção com o que fazer depois do planejamento. Então, por isso, depois do planejamento, vamos estabelecer rotinas que garantam a execução das nossas metas. É hora de estabelecer rotinas para bater essas metas, ou seja, rotinas que abriguem, que contemplem as ações fundamentais que estabelecemos no planejamento. E aqui, gente, é muito importante que eu te diga, e muito libertador, que você não precisa saber todos os passos. Comece com o que você sabe e você vai descobrindo e refinando no caminho. Planejar em ciclo de 12 semanas é sobre processo, é sobre respeitar o seu ritmo, se acolher, sobre reajustar e recomeçar sempre que for preciso. E tem uma frase no livro que eu adoro, que é: o maior indicador do seu futuro são as suas ações diárias. E aqui, as suas rotinas, depois do seu planejamento, devem garantir que essas ações fundamentais estejam sendo executadas com constância. Rotinas para facilitar a execução das suas metas é sobre regularidade antes de intensidade. E o autor nos sugere ter na rotina 3 blocos. O primeiro e o mais importante, o bloco estratégico, que é aquele onde você vai focar nas suas metas e atingir essas metas, fazer essas ações. Cumprir essas tarefas vai fazer que o seu plano saia do papel, que o seu plano caminhe, que você ande para frente, que o seu ponteiro mexa. E aí você vai ter blocos diariamente na sua rotina, você vai fixar blocos diariamente na sua rotina para trabalhar de forma estratégica, focada nas suas ações mais importantes. Um outro bloco que o autor sugere é o bloco de reserva, porque nem só de tarefas e ações fundamentais vive o nosso planejamento. Precisamos ter blocos de tempo para fazer as tarefas que não são importantes, que não têm a ver com nossas metas, que não são estratégicas, mas que precisam ser feitas. Então, é importante que você tenha esse bloco de reserva para resolver problemas também na sua rotina. E um terceiro bloco que eu adoro, que é um bloco de fuga, gente. É um bloco para você recarregar as suas energias, não fazer nada, fazer um hobby, qualquer coisa. E eu acho muito disruptiva essa visão do autor de ter o descanso como parte da estratégia. E, Cláudia, como vamos acompanhar o nosso progresso? Através da revisão e do planejamento semanal é que vamos medir o progresso das nossas metas e saber se nossas ações fundamentais estão sendo executadas. Eu te aconselho a fazer isso num dia fixo da semana. Eu faço sempre os domingos à tarde. Eu avalio a semana que passou e planejo a próxima semana. O autor recomenda que se metrifique em percentuais. Eu não faço dessa forma e não te recomendo que faça. Eu trabalho com um formato de avaliação e planejamento semanal mais reflexivo, com base em algumas perguntas que eu vou deixar aqui, caso você também queira usar. Então, eu me pergunto, eu me evoluí quando eu estou fazendo a minha avaliação semanal? Eu evoluí nas ações fundamentais? Eu executei as tarefas que ancoram minha visão de vida? Meus hábitos e rotinas foram devidamente trabalhados? Eu executei as minhas tarefas, as minhas ações fundamentais, sem que isso tenha drenado minha energia? Eu dei conta de algo que inicialmente achei que não ia dar? Você também pode se perguntar o que deu certo na sua semana, o que não deu. Mas eu sempre termino com um plano de ação para a próxima semana.
E aqui eu passei muito rápido. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre como fazer um planejamento semanal, eu falo mais detalhadamente sobre isso no meu e-book. E o autor também nos recomenda que ao final das 12 semanas a gente tire um tempinho ali para avaliar como foi o ciclo que passou e como vamos fazer repetida esse planejamento para o próximo ciclo. E se a procrastinação está te travando, a falta de clareza para planejar suas tarefas tem te atormentado, ou se você sabe o que precisa fazer, mas não consegue entrar em ação, eu te convido para conhecer o meu e-book 3 Passos Simples para uma Vida Sem Procrastinação. Eu trabalho com 3 passos simples, o C de compreender, o P de planejar e o A de agir. E além do conteúdo, ele tem exercícios, templates e ferramentas práticas que vão te ajudar a se organizar melhor e entrar em ação. Eu sempre gosto de finalizar o nosso episódio com uma frase. E a frase de hoje que eu quero te deixar é: um bom plano hoje é melhor que um plano perfeito amanhã, e é um trecho do nosso livro Um Ano em 12 Semanas. E te dizer que qualquer planejamento é um caminho para você ir de um ponto A a um ponto B. E esse tipo de planejamento que eu te apresentei aqui, que eu uso na minha vida e dá super certo, que é planejar em ciclo de 12 semanas, é apenas uma forma de você percorrer esse caminho, com mais foco, mais intenção, menos sobrecarga e muito menos procrastinação. É isso. Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Na verdade, já tá dando. Um beijo muito carinhoso e até o próximo episódio.